Professor Celestino, hoje nós tentaremos falar sobre o capítulo 13 e 14 do livro de Números. Isso. Tentaremos porque a gente sabe que sempre é um desafio. Mas quando a gente pega essa paraxá, essa porção, ela chama-se Shelah. Então, Shelah significa enviar. Isso, Mas do verbo shalar em hebraico, que é enviar, né? Isso. Mas é interessante que essa porção ela é formada pelo capítulo 13, 14 e 15. Mas existe uma ruptura aqui do conteúdo do capítulo 13 e 14 para com o capítulo 15. Existe aqui diferenças. O capítulo 15, ele fala muito sobre mandamentos, sobre oferendas, mais uma vez no templo. E o 13 e 14 vai trazer essa condição de falar sobre emissários. Eu vou começar contando um pouquinho, professor, e eu vou parando, e a gente vai conversando sobre a história. Mas começa assim. Vai da beira do Nair Moshe lemor shalach anashim. E então disse Deus para Moisés: envie para você, shalach lecha anashim. Isso, para ti. Para você, anashim. Aqui a gente até traduz em algumas vezes como espiões, como mensageiros, como pessoas responsáveis por procurar, por vasculhar, por compreender a terra de Israel. Eu sempre gosto de falar que aqui essa palavra anashim, ela não é simplesmente pessoas. No hebraico moderno, a gente usa muito como anashim, anashim, tem muitas pessoas, mas aqui no hebraico bíblico, nós poderíamos usar Ben Adam, nós poderíamos usar Ish, nós poderíamos ter usado outra palavra. Aqui a ideia de Anashim é de trazer, segundo nos dizem os sábios, que esses 12 homens, cada um pertencente a uma das tribos, esses 12 eram pessoas distintas, eram pessoas moralmente qualificadas para se tornarem aqueles que iriam analisar a terra de Israel, entrar em Canaã, olhar e trazer as notícias para Moisés e para o povo de Israel. Então, 12 homens, um de cada tribo, pessoas qualificadas moralmente. E aqui é interessante, né, professor? Que está escrito, envia para você. Deus não precisava de missionários para saber o que os homens encontrariam na terra prometida. Mas Moisés confiava em Deus. Também não precisava. Mas ele envia aquilo para que o povo de Israel, ainda meio naquela condição de São Tomé, de precisar ver para crer, para que eles trouxessem essas notícias. É interessante, professor, que dentro do conceito da Hassidut, nós entendemos que sempre existem balizas dentro do judaísmo. Então, você tem um código de leis, um código de moral. Se você pegar, por exemplo, os 10 mandamentos, são balizas importantíssimas. Mas, diante de situações, o homem tem a liberdade de escolher como ele quer tratar aquela situação, sua liberdade pessoal. Mas a função dessa liberdade pessoal, essa condição que Moisés teve de escolher, mesmo quando ele não necessitava, isso não estava na lei e Deus também não precisava, obviamente, demonstra que a partir dessa liberdade pode existir uma conexão com Deus ou então um afastamento de Deus. Quer colocar alguma coisa e falar para nós desses 12, professor, quem são? Quero um pouquinho, Álvaro. Eu acho interessante, porque esse Shelah Lechá nos lembra muito
o capítulo 12 do Bereshit, ou do Gênesis, Lechá, que é o que Abraão escuta, a voz que Abraão escuta, vai para dentro de ti, ou assume o caminho que eu te mostrarei, reflete no que vais fazer, e aprofundando um pouquinho o que você falou, a promessa que Deus tinha feito a Abraão era que faria da sua descendência, né, tão numerosa quanto os grãos de areia do deserto, e chamou a terra prometida a Abraão, na terra que jorra leite e mel. Então, Deus já sabia que a terra era boa. Deus já tinha esse conhecimento desde a promessa que ele fez a Abraão, que todos eram sabedores aqui, que essa terra era boa. E por que precisava de mandar os conhecidos, como você coloca aí, Meragelim, que seriam os olheiros, os espiões, né? Essa é uma questão, inclusive, discutida por muitos rabinos, que foi exatamente, ora quem chegou. Boa noite, Elahá. Seja bem-vindo, meu querido. Eu soube que você estava... Boa noite. Eu soube que você estava na casa da mamãe. Eu digo, bem, se ele estiver no colo da mamãe, talvez ele não venha. Mas se ele estiver só na casa, ele pode chegar em tempo ainda. Eu acho que você estava na casa, não estava no colo, que já chegou. Tá bom? Mas nós... Dormir. Foi o quê? Ela foi dormir. Ah, então por isso que você não estava no colo dela. Estava só na casa, que ela durma bem, tenha sonhos bons, conforme ela merece, com a graça de Deus. Eu Mas nós tentei temos... repetir esse convite, mas eu queria ouvir do Elahá. Certo. A gente vai... Eu vou concluir aqui as minhas poucas palavras, que eu já estava colocando para o Álvaro, que é exatamente o Shelar Lechá, que eu estava comparando com o Lechá que Abraão escutou lá de Deus, né? E dizendo que a história começa aqui, da porção semanal Shelar, começa com a escolha daqueles 12 representantes, um de cada tribo, para ele verificar a terra que eles iriam chegar, se era boa ou não era boa, mas isso aí foi uma escolha de Moisés. Por isso que a expressão hebraica de Shelar Lechá, escolhe para ti. A escolha é tua. É como se Deus estivesse dando uma oportunidade, porque ele já tinha dito que a terra era boa, que emanava leite e mel, que era uma terra rica, que ele estava oferecendo ao seu povo, e que, pela história aqui, parece que eles não acreditaram bem, que acharam necessário enviar espiões. Se Deus já tinha dito que a terra era boa, né? Já tinha prometido isso a Abraão, já tinha declarado, já tinha pedido a Abraão para se preparar, lechá, vai para dentro de ti, na expressão literal do hebraico, aqui se repete, shelar lechá, envia para ti, porque eu, Deus, não vou precisar disso. Eu já sei que a terra é boa, eu já disse que jorra leite e mel, eu não estou preocupado com vamos dizer assim, a insegurança de vocês. Porque eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, eu disse que a terra era boa, eu estou levando vocês, preparando vocês para entrar nessa terra, e vocês ainda têm dúvida se a terra é boa, se produz ou não produz. Então, nesse caso, meu filho, escolha para você espiões ou pessoas para ir verificar se a terra é boa ou não, porque eu não tenho dúvida que ela é boa. Eu entendo assim, na minha pequena exegese, que vamos dizer assim, o básico dessa paraxá, o início, a introdução dela, parte daí, senão a expressão não teria sido shelar lechá. Seria o Deus mesmo dizendo shelar. Envia porque eu quero que você envie. Mas aqui não é como se eu dissesse assim, envia por tua conta.
Não é a expressão que a gente pode tirar aqui, não sei se a Álvaro concorda, mas agora que a gente já mais ou menos deu assim o introito do que nós estamos começando, capítulo 13, gostaríamos de saudosamente ouvir você, né? Ouvir em que sentido? Da razão pela qual ele envia? Não, nesse caso, nessa situação que nós fizemos, né? Se você concorda com essa colocação nossa do Shelah Lechá, ou você tem alguma coisa mais a acrescentar? Eu queria ouvir boa noite. Minha bateria. A minha bateria está querendo acabar. Pronto. Olha, eu não... Mas o Álvaro, só antes de você começar a falar, o Álvaro disse que está querendo primeiro ouvir o seu boa noite. Ah, sim. Boa noite, professor Severino Celestino. Boa noite, Álvaro. E boa noite, meus queridos companheiros que estão conosco aqui. Boa noite, Denise Balô. Boa noite. Nossa turma está toda aqui reunida desde cedo, eu que me atrasei. Meu pai, olha aqui. Está todo mundo junto. Meu Deus, A razão Robson Binho. é justa. A razão é justa. Robson Binho. Robson Binho, meu pai, que legal, nossa. Olha, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que essa participação dos espias, ela se impõe por um comprometimento dos homens com relação àquilo que estaria sido definido, porque se Deus estabelece uma determinada coisa, mas os homens não carimbam, não validam o que ele disse, até que ponto isso seria de fato verdadeiro? Então, quando Deus estabelece uma determinada coisa, é preciso que os homens experimentem. A encarnação, ela tem como propósito o crescimento dos homens. Assim está na lei de Deus. Para que serve a encarnação? Para que os espíritos aprendam, se desenvolvam, se desembaraçem de suas imperfeições. Quando nós temos a presença do homem no mecanismo da vida terrena, é para isso. Mas é preciso que o homem venha, que o homem experimente, que o homem vivencie e faça seu próprio juízo de valor, para que nós não tenhamos uma postura que foi determinada pelo Altíssimo, sem que verdadeiramente o homem tenha tomado parte nessa definição. E exatamente para poder demonstrar isso, ele tira um de cada tribo. Uhum. Porque ele poderia dizer, olha, vamos escolher aqui umas pessoas e não vamos levar esse pessoal lá. Mas ele escolhe só um de cada tribo, que é exatamente para dar o sentido de que todos pisaram, todos foram, todos estiveram lá, e a gente pode tirar a mesma, assim, uma leitura mais plural de tudo isso para validar aquilo que o Senhor falou. Agora, assim, uma coisa que me causa espécie é que na sequência das tribos não é a ordem de nascimento dos filhos de Jacó. É Rubem, Simeão, Levi e Judá, os 4 primeiros, que são os filhos de Léa. Aí entra Efraim, que não deveria estar. Aparece Benjamim, que é o último. Aí vem os 2 últimos filhos de Léa, que é Zebulon, Gad e Zebulon. Dan e Zebulon, os 2 últimos dela. Então, ficou assim, meio misturada a sequência dos filhos, porque o lógico seria, eu vou fazer os 12, bota aqui, vamos fazer as 12 tribos, na sequência de nascimento, e a gente vai colocar os 12 aqui para irem lá. Não é essa sequência. Não é essa sequência. É uma sequência diferente que é apresentada. José também tá fora de ordem. Os filhos das servas vão aparecer no fim. Então, há uma mudança aí. Mas eu acho que o interessante desse processo é o comprometimento de todos com a leitura que eles poderiam fazer da Terra. Assim como acontece na nossa própria encarnação, em que o Espírito vem
para vivenciar as suas experiências no mundo terreno e retirar a sua própria leitura pessoalíssima, personalíssima, daquilo que a vida teria para oferecer, ainda que Deus tenha uma leitura. A família é o local maravilhoso onde as almas se reúnem para o processo de desenvolvimento das suas condições. Quem está dizendo é Deus. Agora vai lá e diz para mim isso. E a gente só vai se afinizar com a lei divina quando eu disser, meu Deus, a família é o lugar onde as almas se reúnem para... Enquanto eu não entender isso, evito até que eu consiga ler de lá a mesma leitura que o Senhor tinha. Ou seja, a lei dos homens vai tendo que se aproximar da lei divina. E aí a gente vai ver, não sei se vocês não leram ainda, né, o resultado da visita. Não, ainda não. Ainda não. Tá, então mas deixa eu ouvir, Álvaro, mais um pouquinho, porque enquanto você está falando aí, me passou assim na mente, ou na cabeça, que, na verdade, Deus sabia que a terra era boa e tudo mais, sim, mas sabia também do quanto nós somos inseguros e incrédulos. Não é? Ele sabia de tudo isso. Não vamos ficar nem tão longe, vamos ficar aqui um pouquinho mais perto. Nós somos médiuns. Eu sou, às vezes eu escuto, eu recebo recado. Vocês. Às vezes os irmãos dizem algumas coisas e eu duvido, eu não aceito assim de pronto, não. Eu peço uma verificação, eu peço uma ratificação, Aí eu entendo que diante das circunstâncias, talvez até mesmo o que você está dizendo aí, que seria muito lógico que fosse o mais velho de cada tribo, mas que houve essa miscigenação, até mesmo para ninguém dizer que houve privilégio de se enviar os meus mais velhos, se enviar pela ordem, porque Deus sabe de tudo. Não é? É tanto que, como eu já falei aqui, o Shelar Lechá envia para ti, envia para a tua circunstância, para a tua situação de agora. Não é para você não ficar também sozinho com a responsabilidade de assumir, entrar na Terra Prometida, e depois e você vai ver mais na frente que Deus tinha muita razão quando determinou que fosse assim. Não é? O que você diz aí procede muito, Elahá. Agora vamos ouvir aí o nosso rabino ortodoxo. Não. Eu achei interessante que o Elahá colocou até essa condição da experimentação, e a gente pode até levar para a ideia da fé raciocinada, né? E é interessante, a gente pode tirar vários desdobramentos. Uma coisa que é interessante a gente olhar é que quando está escrito o nome daquele que foi escolhido da tribo de Efraim, está escrito, pelo menos no hebraico, Osea, e filho de Nun. E vai acontecer algo importante aqui nesse processo, porque Moisés vai chamar Yeshua, Josué, essas letras. Agora, o que eu destacaria apenas como contexto para a gente seguir na história, é o seguinte: nós viemos de uma história, há 2 episódios atrás, onde Miriam, irmã de Moisés, ela usou mal as palavras, e ela recebe uma punição, vamos assim dizer. Não a punição de Deus, mas ela recebe os efeitos da lei de causa e efeito. E ela, então, fica adoentada. O povo todo assistiu e o povo todo se compadeceu dela. Falou, não, peraí, vamos esperar esses 7 dias aí para ela se recuperar, depois a gente segue a jornada. E aqui a gente vai perceber que esses 12 terão dificuldades. 2 conseguem superar, que é Yeshua, Josué e Caleb, que acho que em português. Esses 2 conseguem superar as dificuldades que são proporcionadas pela terra de Israel, pelo menos de falar sobre elas, mas os outros 10 se praticam mal a palavra. Eles caem no mesmo erro
que Miriam. E aí pode parecer que o processo aqui é injusto, porque vai falar, não, peraí, Miriam ficou 7 dias lá, teve a Atzarat, ficou 7 dias doente e foi curada logo depois, e o povo segue, e a gente vai ver que esses outros 10 e o restante do povo de Israel, eles vão permanecer 40 anos caminhando no deserto para, então, que eles venham a desencarnar e eles não entram na terra de Israel. Então, o questionamento que eu estou levantando é o seguinte, peraí, ela foi punida com 7 dias e esses aí estão sendo punidos, entre aspas, com 40 anos? Então, a gente precisa de entender um preceito importante. A partir do momento que a gente tem conhecimento do Evangelho, que a gente tem contato com a doutrina espírita, ou com a sua religião, se você não for espírita, que a gente sabe que tem pastores que ouvem essa série, tem amigos católicos, tem várias crenças que ouvem essa série. A partir do momento que você tem o contato com essa experiência, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Eles tiveram o exemplo de Miriam e, por receberem um ensinamento por parte de Arão, Moisés e Miriam, o povo aqui tinha mais responsabilidade para com a palavra. E isso é importante porque quando o povo entra na terra de Israel e Moisés fala assim, olha, vocês vão permanecer 40 dias na terra de Israel, vocês vão trazer algumas coisas. Vejam que tipo de terra é essa, as pessoas que ali vivem, se são fortes ou fracas, se são poucas ou muitas, a terra que elas habitam, ou seja, o tipo de terra, quem está lá, a terra que elas habitam, se essa terra é boa ou ruim no sentido de ter água, se são cidades ou se eles vivem no campo, se o solo é fértil ou não, se as pessoas são justas ou não, e tragam alguns frutos. Essa é a instrução de Moisés. Vocês vão ficar 40 dias lá. Vocês vão trazer essas questões. O povo, quando chega lá e vê quem está lá, e trazem as notícias, nem tudo que eles falam é mentira. Eles trazem muitas meias verdades. Então, meias, o Elahá fez com a mão meias, né? Meias verdades. Eles trazem meias verdades, mas eles cometem o equívoco de Miriam com o agravante de que agora eles sabem. Então vamos só para simplificar. O espírito desencarnou, chegou lá no plano espiritual, André Luiz, passa pelo umbral, consegue ser recolhido e assistido por espíritos em uma condição melhor, é levado a uma colônia espiritual, recebe uma gama de investimento espiritual. Uma gama de investimento espiritual. Ele estuda, ele trabalha, ele aprende, ele tem experiências com espíritos extremamente importantes e dentro daquela colônia. E agora, quando ele vai reencarnar, que a gente não sabe ainda quando é, mas a gente sabe que ele vem com uma responsabilidade maior. Os equívocos podem acontecer, mas a sua responsabilidade é maior. E as consequências, se assim houver falhas, elas também serão diferentes. Então, quando a gente conhece o Evangelho, a gente tem contato com isso, a gente precisa também entender que a nossa responsabilidade muda. Professor, depois passo para o senhor, depois o Elahá. Na verdade, o que você coloca aí é uma consequência natural da dificuldade que eles tinham de compreender o que tinham ou que iam encontrar diante de si, e Moisés, por prudência, né, e pela ajuda de Deus, enviou espiões para poder colher o que eles precisavam, e como bem diz aqui o texto, eles realizaram todo esse trabalho. Eles fizeram tudo isso. Subiram, espiaram, desde o deserto de Sim até Reshod,
e subiram pelo sul e chegaram até Hebrom. Então, eles caminharam bastante, eles tiveram condições de realmente penetrar na terra prometida, no local exatamente aonde Abraão já tinha fixado, né, em Macpela o povo hebreu, porque partiu ali da morte de Sara que os hebreus se fixaram numa região. E ali eles foram até o rio Escol, e dali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva e levaram em 2 varas, como também levaram romães e figos. Então, eles trouxeram exatamente, a gente está vendo aqui, frutos sagrados, que são considerados pela Torá, da terra prometida. Então, eles trouxeram, foram testemunhos de muita coisa importante para eles. Que a terra era boa, que a terra dava fruto. Por aqui já se dá para ter um resumo de que foi frutífero a busca deles, a pesquisa deles ou a espionagem deles, porque aqui não tem realmente a palavra espião, né? No texto original não tem. Mas dá a ideia que eles fossem verificar como é que era a terra, o ambiente, e eles trouxeram... Eram exploradores. Isso, exatamente. Eles fizeram um trabalho dentro de uma topografia, né, de todas as regiões, e trouxeram provas de que a terra produzia, como bem diz Deus a Abraão, leite e mel. O trabalho dele foi muito positivo. Eu vejo como um trabalho positivo. Pelo que está dentro do que se foi proposto, eles trouxeram muita coisa, né? Eles trouxeram frutos importantes para provar que a terra era boa. Eu queria só destacar aqui uma coisa. São 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias no Sinai, 40 dias espiando, 40 dias de tentação no deserto. Então, o 40 é um número que ele sempre aparece nessas histórias no sentido de muitos, bastante. Então, choveu bastante, ficaram muito tempo no deserto. Moisés ficou muito tempo no Sinai, ficaram um monte de tempo espiando. Então, o 40, ele sempre está relacionado com essa ideia de uma quantidade bastante grande. E esses homens saem para fazer esse trabalho de exploração, e como o Álvaro nos mostrou, era para eles fazerem uma radiografia da região. A parte de fauna, flora, terreno, pessoas, se fortes, se fracos. Para quê? Para que eles conseguissem trazer para o povo uma leitura objetiva daquilo que eles fossem fazer. Comparando isso com a obra kardeciana, Kardec diz assim: o mundo espiritual é como uma terra desconhecida que você teria que saber a partir do visitante que vai nela. Então, a cada visitante que vai a um determinado país, você entrevista e pergunta como é que é a China. A China é assim, assim, assim. Aí você tem que perguntar para muitos para que você consiga fazer um desenho de como é que de fato a China é, porque é muito difícil uma pessoa trazer uma informação completa e segura daquilo. Levar 12 espias, ou seja, um de cada tribo, era uma maneira de você também ter a validação das verdades, a universalidade dos ensinos dos espíritos. E aqui você tem, às vezes, uma certa pressa das pessoas em que um determinado espírito comenta alguma coisa e, puf, já vira verdade. Não, calma, pera. Vamos esperar que outros de outras tribos venham trazer as suas informações e a gente possa fazer um juízo mais adequado dessa realidade onde nós estamos pisando, porque eles não conheciam, de certa maneira, o território. Tudo poderia ser pantanoso, poderia ser só deserto, poderia, sei lá, ter um animal que eles nunca viram. E eles vão relatar uma condição realmente muito estranha, quando a gente vai ver depois, quando o Álvaro puxar aí, o que foi que eles relataram,
da visita, a gente vai ver que tem coisa que é legal, razoável, mas tem coisas que eles colocaram que depois, assim, a gente medindo, diz, cara, onde esses caras tiraram essa ideia? Onde eles tiraram esse pensamento? Isso não está na nossa leitura particular de corromper a realidade quando a gente traz a nossa visão particular de determinados fenômenos, a gente contamina com a nossa própria leitura pessoal a verdade e entrega uma meia-verdade, porque toda meia-verdade, Álvaro, ele tem metade de mentira. Então, assim, se é meia-verdade, esse é o problema. Então, quando você manda esses homens, eles representam exatamente a face da humanidade. Pergunte para alguém o que é que essa pessoa acha de determinada coisa, você vai juntar 12 homens e esses 12 homens vão dizer da mesma terra coisas completamente diferentes. Por isso a necessidade dessa visão plural para que você possa sentar e tentar fazer um juízo. Imagina Moisés receber essas peças que não se encaixam, vai receber as peças não se encaixam. O que é dito parece que eles foram para lugares totalmente diferentes, viram coisas completamente distintas, pela divergência de opiniões que a gente vai encontrar desses espias aí. Bacana. Eu achei legal que você colocou essa correlação com Kardec, porque é interessante que quando o texto vai falar aqui, estava nas estações em que as primeiras uvas amadurecem. Ele não está falando todas as frutas, mas a gente sabe, pela festa de primícias, que o figo, a romã, ali na região, a uva, todas frutificam na mesma época. Por que o texto está falando assim, olha, as uvas frutificam? Se a gente olhar todas essas frutas, a uva tem uma diferencinha. Qual? Quando você olha ela por fora, hoje em dia a uva é sem semente, né? Mas antigamente não era, né? Os mais novos vão achar que é brincadeira nossa, mas antigamente as uvas tinham semente. E quando você olha a uva por fora, você enxerga a semente dela. E aqui já traz uma ideia, segundo o Midrash, traz uma correlação de que através do mundo físico a gente precisa encontrar o nosso propósito espiritual. Então, através de entrar na terra de Israel e enxergar o que ela tinha de bom, mas também o que ela tinha de desafio para o povo, é que o povo como um todo deveria enxergar qual é o propósito de fortalecimento. Olha a sua vida no plano físico, olha as suas dificuldades, faz uma análise de como estão as situações. Nossa, na minha família as coisas estão difíceis. Então, aqui o plano físico, a uva, está permitindo que você veja o caroço, a dificuldade da família, porque é ali que você tem que trabalhar. Ah, não, olha, a minha dificuldade, ela está no âmbito material, olha, eu tenho muita conta. Então, peraí, será que o autocontrole, o propósito espiritual de correção da sua vida, não é um processo de adoecimento, o que quer que seja? Ele não vem para que nós venhamos a desanimar, mas para que nós venhamos a encontrar o local específico de trabalho dentro do plano material. Então, a gente enxerga na matéria o propósito a que devemos nos esforçar no espírito. Então, eles vão por 40 dias e eles voltam falando assim, olha, realmente, lá é a terra que jorra leite e mel, realmente, a gente trouxe frutos e aqui está tudo belo. Mas aí eles começam, mas é uma terra que vive gigantes, as fortalezas são gigantescas, começa a narrar, por exemplo, Jericó, né, sua fortaleza, que Yoshua, a sua muralha, que Yoshua vai ter que derrubar, mas começa a falar que lá era muito perigoso, que aquele povo ia devorar eles, todo o povo de Israel, e que então era melhor não entrar naquela terra. Mas um homem chamado Caleb em português, ele fala, não, peraí, gente, peraí, ele vai citar 3 condições. Deus não guiou ao povo de Israel abrindo o mar?
afogando os egípcios, simbolicamente, não mandou maná dos céus, do alto, então, do mar, da água, e da terra também não vieram as codornizes? Então, Deus não está zelando de nós em todo o âmbito da materialidade? Na terra, na água, no mar, no fogo, qualquer lugar que a gente tiver, a gente está com Deus. Deus se mostrou presente. Por que a gente vai ter medo? E ele fala, não vamos ter medo, vamos seguir. Se Deus mandasse que nós subíssemos aos céus, nós deveríamos simplesmente cumprir com a vontade de Deus, porque ele já se demonstrou suficientemente presente para com o povo de Israel. Mas, naquele momento, começa uma revolta do povo, o povo começa a querer apedrejar Caleb, Yoshua, ele ficou mais quietinho, mas ele não calunia a terra de Israel. Caleb, ele se pronuncia a favor da terra de Israel, a favor da liderança de Moshe, de Moisés. Yoshua, ele simplesmente não fala mal. E é interessante a gente se perguntar, por que esses homens falaram mal da terra de Israel? Se lá no começo eu falei que eles eram pessoas prontas àquela prova. Quando nós chegamos aqui nesse plano material e fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós nos sentimos prontos para enfrentar os desafios. E não só nós, mas chegam alguns espíritos e assinam, Fatimam, eu ia falar, eles assinam a nossa encarnação e falam, vai lá, meu filho, você tem condição de cumprir isso. Quando a gente chega aqui, a gente encontra as fraquezas do mundo. E vai nos dizer, as interpretações dos sábios, que o povo, quando estava no deserto, recebia maná, tinha o Mishkam que acompanhava junto com as nuvens, e quando adentrassem a terra de Israel, não ia mais ter maná, não iam ter mais as nuvens de fumaça, não ia ter mais nada daquilo, o povo ia ter que trabalhar, arar o solo, conquistar, vencer guerra. E essa guerra aqui não é uma guerra de dominação exterior, simplesmente. Mas está falando das guerras que a gente vai travar aqui no mundo físico conosco mesmo. Mas, principalmente, abandonar, vamos aqui dizer, em parábola, abandonar nosso lar para encarnar no mundo é difícil. E a razão desses homens, uma delas, desses homens caluniarem a terra de Israel e levarem todo o povo a uma revolta, a não querer entrar, é porque eles não queriam trabalhar no plano físico, eles queriam continuar com a assistência divina. Mas a gente sabe que esse insulamento, esse ostracismo espiritual, eu não vou trabalhar porque eu não quero tentação, eu não vou me casar porque eu não quero tentação, eu não vou ter filhos porque é difícil a educação, eu não vou fugir dos problemas, não é a razão, não é o propósito, mas viver os desafios, consciente da missão espiritual, seria o propósito, e o que Yoshua e Caleb tentam manter. Aí a gente poderia perceber, Álvaro, uma comparação com a mente humana. A presença, a maneira como esses 10 funcionam, são os instrumentos de defesa do ego. Então, o que acontece? Nós, na verdade, temos muitos bloqueios para enfrentar o mundo adulto, para sair das nossas zonas de conforto. Quem abandonaria realmente a proteção de Deus para viver os desafios da conquista da terra? Se o Senhor abriu o mar, trouxe as codornizes, trouxe o maná, é melhor ficar nessa proteção. Então, é um dos mecanismos de defesa do ego esse tipo de situação. Então, os instrumentos de defesa, eles estão representados todos dessa forma. Se não me engano, são 9 os instrumentos de defesa do ego que existem, são 9. E a gente sempre se esconde atrás de um deles para que a gente não destrua a nossa personalidade. Por exemplo, tem um instrumento de defesa chamado irradiação. O irradiação é assim: eu estou martelando um prego na parede, você está me olhando, aí de repente eu erro o prego e acerto o meu dedo. Aí eu digo, é você que fez eu acertar meu dedo.
fica olhando e me perturba, eu erro o prego. Então, a gente transfere de nós para não ter a culpa daquilo que aconteceu. Então, ali, nessa manifestação deles, de falar de gigantes, de falar que eles, que os homens eram como se fossem gafanhotos perto desses homens imensos, de muralhas intransponíveis que a gente teria, são os desafios intransponíveis que o ego enxerga no natural processo do embate que a gente vai ter. E isso me faz lembrar o início do Bhagavad Gita, né? Em que Arjuna, em cima do monte, vira para Krishna e diz: eu não vou lutar, não vou lutar, eu vou desistir da guerra. Não, você vai lutar sim. E convoca o príncipe para que ele faça a guerra interior do homem contra o seu eu interior. Então, aqui nós estamos também numa representação simbólica, essa luta do homem contra os seus medos, vencer os medos para que a gente consiga ser adulto, ser maduro e consiga efetivamente assumir as responsabilidades das nossas próprias condições. Opa, olha aqui, os instrumentos de defesa do ego. Regressão, deslocamento, negação 3, racionalização 4, sublimação 5, repressão 8, 6. Ixi, sabia que era um 9. Eu achei interessante, Elahá, porque são 12, né? 10 falham. Se a gente olhar lá a árvore da vida, na Kabbalah, a gente vai ver 10 potencialidades. Só que como a gente não tem essas potencialidades ainda desenvolvidas em plenitude, ao mesmo tempo que são potencialidades, elas também são elementos de fragilidade. Porque a bondade é uma potencialidade em mim, mas como eu não tenho ela totalmente desenvolvida, eu falho nela. Então, 10 falham, porque a gente tem 10 elementos, 10 potencialidades na Kabbalah do nosso espírito que poderiam trazer plenitude na forma de ser livre. Mas como a gente não tem ainda plenitude de desenvolvimento, a gente falha nesses aspectos ainda. Então é interessante, eu achei legal que você colocou isso. Mas vocês observam o seguinte, ela já levantou aí a questão dos 40, né? 40, na verdade, é um número cabalístico que não representa exatamente 40. Mas é o tempo necessário para se analisar e se estudar uma situação. Isso na medicina, na área de saúde, quarentena é o tempo necessário para o diagnóstico de uma doença, né? Que pode durar, os 40 pode durar uma semana, uma gripe, a quarentena de uma gripe é uma semana. Então, 40 é igual a 10. Então, ali vocês observaram que eles levaram o tempo necessário para que fosse topograficamente estudado e analisado a situação a que eles foram escolhidos para realizar. E eles voltam e testificam. Realmente, nós chegamos à conclusão que aquela é a terra prometida que jorra leite e mel. Então, mas eles não ficaram satisfeitos com isto. Eles viram que, testificando isso, agora chegou a hora da verdade. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que agir, vamos ter que conquistar. Então vem aquela velha história. Mas não é fácil chegar lá. Ora, gente, é como se a gente perguntasse, vocês se livraram de 400 anos de escravidão, vocês superaram tantas dificuldades, vocês viram as 10 pragas, os 10 convites do Egito, viram que Deus venceu tudo, vocês viram o bastão, o cajado de Moisés bater na rocha e trazer água, vocês viram as lutas contra os amalecitas, tudo vencido. E agora que chegou na hora de entrar na Terra Prometida, que a gente está certeza de que realmente está identificada como a terra que jorra leite e mel. Qual é o problema agora? Qual é o defeito? O defeito não é da terra, o defeito não é de Deus, o defeito é nosso. Isso é uma característica do ser humano. É de fugir na hora certa.
A fruta que é retirada de dentro da área e que é destacavelmente assim, bem surpreendente é um cacho de uva. Todo mundo que vai ao supermercado, estou falando de nós que somos nortistas e que para ver um cacho de uva só no supermercado, mas um cacho de uva é um objeto de 20, 30 centímetros, sei lá. Não é para levar numa padiola. Então, se você tem um cacho de uva trazido numa padiola, cara, esse é um big cacho de uva. Não é um cacho comum, é um senhor cacho de uva, porque 2 homens amarraram na vara e trouxeram um cacho de uva. E a uva, ela tem uma característica que é toda dela. Por exemplo, se você quiser fazer um suco de laranja, você pega uma laranja e você faz o suco. Mas você não faz nada com uma uva. Não faz nada. A uva gera a mais conhecida bebida, tem um valor extraordinário dentro da cultura dos povos antigos, pelo vinho e tal. Mas ela sozinha não tem valor nenhum. Ela só tem sentido quando ela está em grupo, quando ela está em cacho. Se nós relembrarmos da codificação kardeciana, o único símbolo que os espíritos deram a Kardec foi um ramo de videira. De videira, com um cachinho de uva, Que lindo mostrando isso. para nós o seguinte: se nós formos uvas, nós não servimos para nada. Não serve para nada. A ideia só tem sentido quando ela está junta. Somente quando somos cacho, quando somos grupo, é que nós temos valor. E o formato do cacho da uva é o formato do coração humano. Então, enquanto o homem ele não se enxergar como pertencente a um grupo, a um cacho, para que produza o vinho, que é o símbolo da alegria, a gente, como fruta, uva, vai ser jogado no lagar. O que eu faço com uma uva jogada no lagar? Não faço nada, não faço nada. Então, o símbolo do cacho da uva enorme é o seguinte: só em grupo vocês conseguirão sucesso. Aí eu vou lá na terceira revelação: só em grupo vocês obterão sucesso. Quando eu vou no primeiro milagre que Jesus fez, uva, vinho. Então, a ideia do coletivo, da reunião, da congregação dos indivíduos para o sucesso da ideia está representada exatamente no sentido do que a uva é. E aí, o cacho, quando a gente olhar aquela imagem que aparece, né, e estou me faltando a palavra da cepa. Cepa. Quando a gente enxergar aquela cepa que os espíritos desenharam para Kardec, você olha para aquilo e diz: movimento federativo, união de todos nós dentro da casa, união de todas as casas em torno da ideia. E isso é fundamental. O cacho de uva que sai na padiola de dentro de Israel é mais uma representação. Ou vocês se juntam como cacho para terem uma ideia coletiva, ou se vocês entrarem dispersos, vocês não resistirão aos naturais embates que a vida vai pedir. Elahá, eu achei tão bonita a sua fala, Elahá. Mas a gente percebe que a terra prometida, Canaã, aqui, ela estava disposta a todos. Estava no inconsciente coletivo de maneira geral. As pessoas que adentraram, elas estavam prontas para trazer a informação correta, para encorajar e para que não houvesse a necessidade de mais 40 anos caminhando no deserto. O povo tinha condições de vencer aquilo e de adentrar, como o Elahá colocou, de maneira muito bonita, em conjunto, coletivamente. E a gente vê que daquele grupo, infelizmente, no próximo encontro, a gente vai ver que só 2 vão entrar.
Esses dois que conseguiram resistir, Yoshua e Caleb. Mas quando a gente está lá no livro Paulo e Estevão e a gente vê Gamaliel explicando Gamaliel, em português, explicando a Paulo que ele estava diante da terra prometida, só que numa condição diferente de Paulo. Ele fala, Paulo, nós estamos lá como Yoshua, Caleb, como o povo de Israel. Eu estou olhando o evangelho, mas não vou conseguir entrar. Você, meu filho, tem condições de entrar o evangelho. E às vezes as pessoas perguntam muito, aliás, todo lugar que eu vou, por que os judeus não aceitaram Jesus? E será que seria fácil aceitar viver o evangelho? Principalmente naqueles dias, como pioneiros, os que assim viveram se tornaram mártires, se tornaram luzes que iluminam a nossa caminhada até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Os que falharam naquele tempo como pioneiros, muitos se regeneraram e também são luzes no nosso caminho. Mas nós estamos diante da terra prometida, como a história já se repetiu 2 vezes. O Consolador prometido vem como a grande promessa de vivermos num estado espiritual. E nós temos a possibilidade de nos unificarmos, de sermos indulgentes uns para com os outros. Principalmente eu estou falando isso porque eu já errei muito, principalmente para com os dirigentes das nossas casas espíritas, para com os dirigentes dos nossos trabalhos, para com os companheiros mais difíceis que estão em todas as tarefas da nossa casa espírita, em todo movimento da nossa casa espírita, e às vezes a gente erra com razão. A gente erra porque tem muito conhecimento, porque tem muito amor, a gente erra porque está enxergando uma terra que os outros não enxergam, mas sozinho. Ninguém consegue adentrar. Então, nós estamos diante da doutrina dos espíritos. Assim como o povo de Israel se encontrou um dia diante da terra prometida. O meu coração é chamado pelos espíritos superiores. Os seus corações são chamados pelos espíritos superiores. Para dessa vez, a gente trabalhar um pouco mais. Para que a gente possa ser mais tolerante, para que a gente possa ser mais indulgente e para que a gente possa viver com os valores que o Evangelho traz para nos aglutinar em uma força maior, para que nós possamos nos fortalecer em torno de um ideal, que é o ideal mais importante da humanidade nos dias de hoje. Um dia foi o chamado do Cristo, um dia foi o chamado de Moisés. E hoje são as vozes dos espíritos superiores. Que responsabilidade nós temos. Quão bela é a terra prometida. E quão grande é a nossa responsabilidade em poder dizer: as uvas são doces, mas elas requerem o sacrifício da conquista. As águas e as terras são prósperas para o cultivo, para que se multipliquem os frutos, as flores, os perfumes e tudo aquilo que existe de maior. Mas para que tudo isso se faça, é necessário autoconhecimento, é necessário indulgência, é necessário perdão todos os dias, porque todos os dias a gente ofende. É necessário perdoar todos os dias. É necessário nos fortificarmos e nos aproximarmos, porque senão, mais uma vez, eu vou ver o Elahá, a Denise e o professor Celestino e vocês que estão aqui comigo entrando nessa terra prometida. E eu vou ficar de fora, no meu deserto, por mais 40 anos, porque eu não tive força o suficiente de ganhar a vitória que eu precisava. É sobre mim mesmo, é sobre o autoconhecimento, é sobre tudo que tem proposto os espíritos. Que responsabilidade, meus amigos, e que oportunidade estar aqui com vocês para chegar a essa conclusão que eu nunca tinha visto. Álvaro, você faz a nossa prece de encerramento hoje? Nossa,
Com certeza. Sempre emanados pelo sentimento de gratidão por todas as oportunidades que temos recebido diante da misericórdia divina, da justiça, de toda a bondade, que tem nos possibilitado compreender pelos ensinamentos dos espíritos superiores, pela compreensão da reencarnação, da lei de causa e efeito, da comunicabilidade entre o plano espiritual para conosco, sobre as leis de sintonia, afinidade. Agradecemos, Senhor, por podermos vislumbrar a terra prometida, reservada pelo Consolador prometido a cada um de nossos espíritos. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, para que não nos falte o esforço para a compreensão, para o estudo, para a busca do aprendizado. Que não nos falte igualmente o esforço para vencermos a nós mesmos, através do autoconhecimento proporcionado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e pelos Espíritos superiores. Rogamos a nosso Senhor para que não nos falte o encorajamento e a persistência para os trabalhos e as tarefas propostas no vasto campo da seara espírita, como tarefeiros no plano virtual, como tarefeiros em nossas casas espíritas, nas organizações federativas, onde quer que sejamos chamados. E também rogamos a Deus, nosso Pai, que não nos falte o devido esforço para que constantemente possamos divulgar a doutrina de amor depositada para com a nossa geração nos dias de hoje, para que não nos falte o empenho de divulgar, principalmente pela renovação de nossos espíritos, pelo exemplo que nasce através da luz da renovação em cada um de nós, e que não nos falte jamais o empenho para ouvir a voz que um dia clamou no deserto e hoje clama nas vozes dos Espíritos. São chegados os dias, o Messias está em espírito, por entre as multidões, caminhando pelo mundo. Que tenhamos olhos para enxergar o Cristo em todo necessitado, em toda oportunidade de trabalho e na perseverança, para com todos os propósitos do Evangelho. Estejamos sempre unidos uns aos outros, pelo propósito de servir e respeitando as individualidades, as dificuldades de cada um de nossos companheiros.
tanto no plano espiritual, quanto no plano material. Obrigado, Senhor, por vislumbrarmos a terra prometida através da doutrina dos Espíritos. Assim seja.